no plano de aula, meus irmãos, como foi nos passado, há um texto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de entrarmos para a revista. De antemão, caso você queira fazer uma pergunta pertinente ao tema que está sendo tratado, levanta sua mão, que eu estarei concluindo o meu raciocínio e estarei passando a oportunidade para os irmãos. O texto vem dizer assim, ó: na lição anterior, estudamos a respeito do cuidado integral ao envio do missionário e a sua família. Nessa, estudaremos a relação do chamado missionário com o campo profissional da pessoa chamada. Como foi dito, né? Na lição passada, foi tratado e abordado esse assunto, a respeito de não só enviar, mas cuidar. Foi nos tratado aqui até mesmo pelo pastor Raí, que já saiu há algum tempo atrás, que eles tinham esse hábito, né, de enviar. Enviar e somente enviar, não cuidava. Como foi dito aqui por ele mesmo, na última vez que esteve aqui, as famílias passavam poucos e boas, né? Porém, estamos mudando esse entendimento, aperfeiçoando o que é para ser aperfeiçoado, e estamos crescendo, tanto na graça quanto no conhecimento. De antemão, eu quero começar já com uma pergunta pertinente ao assunto, que é até inserido aqui no contexto. É possível você conciliar o seu trabalho com o evangelismo? Pois bem, você disse sim. Logo nós iremos abordar esse assunto. No tópico 1, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. O texto da nossa leitura está em classe no livro de Atos 18, 1, 5. Meu irmão, abre para mim, por gentileza. Atos 18, verso 1 ao 5. Enquanto isso, eu vou ler. A respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedores de tenda. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores de couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Atos 18, do 1 ao 5, por gentileza. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Próximo. E chamando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ou seja, também trabalhava com fazer tendas, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o mesmo ofício. Próximo. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Próximo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Nesse texto abordado, meus irmãos, nós podemos entender como foi o começo dessa história, certo? Áquila e sua esposa, Priscila, desceram ali, mediante um dito do imperador, e eles encontraram Paulo e eles começaram juntos a trabalhar. Ou seja, Paulo era missionário, porém trabalhava na ocasião. Se ajuntou ali com Priscila e Áquila, pois faziam a mesma função, moravam juntos, trabalhavam durante a semana e no sábado ia para a sinagoga pregar. Ou seja, ele conciliava o trabalho com a pregação do evangelho. De antemão, quebra esse paradoxo que tínhamos que abandonar casa, família, trabalho para viver integralmente da obra. Aqui no tópico, mais adiante, no mesmo tópico, fala assim, ó: assim o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação. Está lá em Atos 18 e 19. No tópico 2 diz assim, ó:
como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional com a ministerial. Ou seja, no tópico 1.1, a gente vai aprender que Paulo tinha essa dupla jornada, ou seja, trabalhar e evangelizar. No tópico 1.2, já vamos aprender que o apóstolo Paulo conseguia conjugar as duas funções. Olha o que diz. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não se esqueceu a arte de fazer tenda, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Paulo foi muito bem instruído, né? Tinha um professor por excelência, porém antes de chegar ao Paulo que conhecemos, ele tinha uma vida, né? Nosso Senhor Jesus Cristo também tinha. Ali a Bíblia vem nos relatar um pedaço da sua vida, da sua história, do seu nascimento. Posteriormente ele passa um período meio que no anonimato, e a Bíblia só vai relatá-lo lá na frente, já quando ele aparece para ser tentado, certo? Então assim, todos nós temos um contexto. Às vezes vemos homens e mulheres de Deus, até aqui presente, que são exímios pregadores da palavra. Porém, eles têm sim que conciliar uma vida de trabalho e de obra. Não pense você que eles ficam o dia inteirinho sentados lendo, não. Eles têm que trabalhar, se eles não trabalhar, eles passam fome. E aí fica uma pergunta para mim e para você: por que nós também não somos como ele? Nós, às vezes, sentamos aqui, nós nos saciamos com as palavras que Deus nos traz através desses homens e mulheres de Deus, e ficamos pensando: eu queria tanto pregar com esse rapaz, queria tanto pregar com essa moça. Posteriormente, não pregamos porque não queremos. Infelizmente é a realidade. Temos a opção sim de fazermos com excelência, estudarmos mais, invertirmos na obra de Deus, comprarmos livros, bíblias e etc. Não fazemos porque não queremos, essa é a verdade. Nós não temos uma gestão do nosso tempo, infelizmente. As distrações do dia a dia tomam o nosso tempo e a gente vai ficando, porém chegará um tempo que será cobrado. Deus nos dá uma vida só. Todos nós temos um relógio. Esse relógio ele é invisível, porém ele está colocado em nosso braço. E ele está com um cronômetro, e ele já está correndo. Só que não podemos contemplar que hora ele irá zerar. Então é por isso que devemos estar preparados, dia após dia, aproveitarmos todas as oportunidades que tivemos para pregar a palavra de Deus, né? Esses dias mesmo, o nosso pastor Anatolis, né, até estava comentando aqui em uma das suas pregações, a respeito do seu trabalho, né, que tinha uma carregada dele, se eu não me engano, uma chefe superior, que estava com problema em gestação. E ali ele orou e Deus, através da fé, né, a fé dele e da fé dela, Deus permitiu que aquela gestação acontecesse, foi tudo bem, e ele é reconhecido no seu trabalho como um excelente profissional, porém ele é um excelente homem de Deus. Deus honra, Deus está com ele. E não só ele, como vários outros. Aqui o irmão André, também alguns dias atrás, contou uma experiência muito bonita no seu trabalho. Então assim, não tem desculpa, meu irmão. Ah, mas eu não sou pregador, eu não tenho coragem de subir lá em cima do púlpito e pregar. Tá, mas e aí? E no tete a tete? E no homem a homem? Você prega? Não há necessidade de você subir aqui em cima do altar somente para pregar. Temos oportunidade todos os dias. E você, não foi eu que disse não, foi você que falou que é possível conciliar o trabalho com a profissão, com a pregação. Vamos lá. No tópico 2.2,
lá na parte B já vai falar assim, ó. Embora tivesse direito de ser sustentado pela igreja que plantava, o apóstolo Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Ou seja, um missionário por excelência, muito bem formado, muito bem instruído, porém trabalhava. Ele conseguia conciliar a sua vida profissional com a sua vida ministerial. Mais à frente, um pouquinho, vem falar assim, ó. Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária. Eu vou até ler de novo porque esse tópico é muito interessante, meu irmão. Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo um chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período em momentos específicos. Ou seja, eu vou trocar com as palavras para você entender. Talvez Deus não tenha um chamado para você ir pregar em outro país, em outra cidade, em outro estado. Porém, você foi chamado, você foi vocacionado para pregar a palavra, independentemente de onde seja, independentemente para quem você tem esse chamado. E esse chamado você encontra em várias partes, né, da Bíblia, por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Sabemos nós que está lá o ide, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então temos essa obrigação, meus irmãos. A Bíblia, em poucas partes, nós encontraremos as nossas responsabilidades e uma das maiores é pregar a palavra. E não é necessário, talvez, por muitas vezes eu já escutei isso até dentro de casa, mas eu não sei falar. Mas você tem, no mínimo, que agir como um cristão, dar testemunho. O apóstolo Paulo chega a dizer que somos como cartas vivas, né? Engana-se você, se você acha que você anda escondido. Todo canto tem um te vendo, todo canto tem um te olhando. Não adianta, como anda o meu testemunho e o seu testemunho fora da igreja? Se você não consegue pregar a palavra, pelo menos testifique que você é um cristão. Porque eu tenho certeza, usando o pastor novamente como referência, ele é uma referência dentro do seu trabalho como homem de Deus. Aqui na igreja temos referências, não sei vocês, mas eu fico assim, rapaz, meu sonho é ser como aquele rapaz ali. Meu sonho é ser como aquele irmão. Temos que ser essa referência, principalmente para essa geração que está ali na outra sala. Nossas crianças, elas vêm crescendo. E aí, nós que sentamos ali no púlpito, às vezes ficamos reparando, às vezes se colocamos de pé, pegamos a palavra para fazer a leitura, e alguns já até acostumaram a ler aqui no Data Show, não que seja errado, mas estamos deixando de lado a palavra. E ali quando o pai pega a palavra para abrir, o seu filho consequentemente pega no banco e pega a Bíblia e abre. O que estamos plantando para os nossos filhos? Nós passamos, temos pessoas aqui com 80 anos. Alguns dias atrás eu tinha 10, hoje já estou caminhando para os 30. O tempo não para. E o que temos deixado para as nossas crianças? Isso é muito importante sabermos. Está aqui o nosso irmão Marcelo com o nosso missionário Marcelinho. Eu admiro aquela criança, é um exemplo para nós. Não só ele, como várias outras aqui. O culto de crianças é a coisa mais linda do mundo. São crianças que se esforçam para fazer a obra de Deus e nós, adultos, não fazemos. Vamos lá. Aqui, só um complemento que eu tinha anotado aqui. Aqui no livro de Isaías 6:8, né, aquele texto emblemático que vai falar, né, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes você não tem um chamado, porém se você se oferecer, se dedicar, Deus te envia. Você pode ter certeza disso. Aqui no tópico 1 ainda, no 1:3, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico
incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam com uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. Meu irmão, você consegue abrir aí para mim, por gentileza? 1 Coríntios 9:12. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha o entendimento que era lícito receber a ajuda das igrejas. Por quê? Porque ele trabalhava, porém ele se dedicava. E chega um tempo na vida da gente, 1 Coríntios 9, pode colocar no verso 11, 12 e 13, por gentileza. Ele conseguia, ele entendia, e nós percebemos que chega um momento que fica difícil você conciliar. De acordo com a proporção que o seu chamado vai crescendo, você tem que ir conciliando. Porém, chega um momento que fica difícil. Então, aí entra a ajuda. Deus envia, o pastor envia, e aí a igreja sustenta. É como disse, né? Tem várias formas de fazer missão. Se você não vai, ora. Se você não ora, contribui. Temos a opção de fazer assim. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Próximo. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para que não pomos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Próximo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Deus abençoe, meu irmão. Ou seja, ali ele vai estar dizendo o seguinte: você não sabe que é justo, já que eu evangelizo, já que eu vou para o campo, já que eu planto igreja, já que eu sou um missionário, por que que os do mundo podem participar das coisas físicas e nós, como ministro, não podemos? Aí ele continua falando, né? Vocês não sabem que quem participa do templo tem que comer, se alimentar do templo? Todos nós sabemos ali que na divisão das tribos ali em Israel, a tribo de Levi ficou exclusivamente para a manutenção do templo, sacrifícios e etc. Ou seja, trabalhadores da obra, e eles necessitavam de ser abençoados. Se você se dedica à obra, você vai comer o quê? Você vai pagar suas contas com o quê? Ontem mesmo eu estava assistindo ali um vídeo muito interessante e muito triste ao mesmo tempo. Um rapaz que trabalha, se eu não me engano, ele não é nesse estado. Ele corta a energia, trabalha se eu não me engano, era na Equatorial mesmo. E ele falando, ele gravando um vídeo na porta da igreja, e ele falava assim, aqui para vocês verem, ó. Você acha que o seu pastor não precisa de dinheiro? Você acha que a sua igreja não precisa de dinheiro? É com o coração partido que eu estou aqui para cortar a energia dessa igreja. Você que acha que não precisa de dizimar, não precisa de ofertar, e ele falando com a expressão, um semblante tão triste. E aí eu começo a perceber e entender mais uma vez que é importante sim. Não mais que importante, porém a nossa responsabilidade ajudarmos. Por quê? Uma igreja deste tamanho necessita das nossas ajudas. Deus, se Ele quisesse, meu irmão, a palavra vem dizer que Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele quisesse, Ele faria chover, talvez aí, pedras de ouro do céu. Nosso pastor pegaria, venderia, mantinha essa obra, não precisamos. Porém, Ele quer nos testar. Por quê, meu irmão? Se está um negócio que é difícil, é mexer no bolso do homem. Pensa numa situação complicada. O tal do homem é uma benção. O tal do homem é uma benção. Porém, Deus nos prova justamente naquilo que nos faz falta.
Deus sempre nos dá a oportunidade, Ele sempre está nos provando. E é interessante, né, até vindo da minha parte, isso é uma cultura nossa. Às vezes nós saímos para restaurantes e etc., pizzaria, saímos para passear e não perguntamos preço. Simplesmente pedimos, comemos, fazemos a nossa refeição, viajamos aí 500, 600, 1.000, 2.000 quilômetros, curtimos, abastecemos. O carro é 1.8, gasta muito, não tem problema, é uma vez só no ano. Porém, quando passa a revistinha da escola bíblica ou quando chega o gasofilaço aqui para ofertarmos, a nota de R$2 está lá. Você pode olhar, irmão, eu acho que do tempo que eu estou aqui, eu não tenho lembrança de uma oferta maior do que R$100. Então, assim, qual tem sido a nossa prioridade? Para quê? Para que serve? Sabemos nós que somos administradores das bênçãos de Deus. Nós chegamos à terra pobre, despido até de roupas. Hoje nós temos o que temos, por quê? Porque é Deus quem dá. O que temos não é por mérito próprio nosso, é Deus quem nos dá, é Deus que nos abençoa. Ou você está achando que esse entendimento que você tem vem de você? Você é esse excelente profissional, você está achando que é mérito próprio? Não é. Não é, isso vem de Deus. Isso é um dom gratuito de Deus. Ou seja, tudo que temos e tudo que somos é para o reino de Deus. Somos administradores, temos as nossas responsabilidades, temos as nossas dificuldades que passamos, porque todos nós, independentemente do seu salário, passamos algumas dificuldades. Porém, o ponto principal, que é colaborar, abençoar a obra de Deus, estamos em falha. Infelizmente, essa é a verdade. Partimos aqui para o tópico 2. Missionários fazedores de tendas. Deus abençoe, irmão. Fazedores de tenda, a expressão, né? Tópico 2:1. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões constituíam na prática de abandonar a vida secular, ou seja, entre aspas, trabalhadores profissionais, estudantes e etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou um empreendedor e realizar a obra missionária, sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Como eu disse agora há pouco, né, é 100% fácil você evangelizar quando você está no campo, você está na rua. Um exemplo rápido aqui para vocês entenderem. Creio que todos sabem, eu sou empreendedor também, eu trabalho com pamonha. Eu vendo a média aí de entre 50 e 70 pamonhas por dia. Uma conta rápida, eu atendo em média 1.000 pessoas por mês. Dessas 1.000 pessoas, consequentemente, 12.000 pessoas por ano. Olha para você ver o tamanho da proporção. Já pensou? Imagina se você, se eu, Rodrigo, estou falando de mim, evangelizasse pelo menos metade, pelo menos 6.000 pessoas. Já pensou se somente eu convidasse 6.000 pessoas para estar aqui, presente num culto, à noite, num domingo? Deus usa o seu servo, como sempre tem usado, traz uma palavra e aquela vida se conserta, reconcilia com Deus. Isso é missão, irmão. Agora cabe a você, cada um de você, lembre-se, o quantas oportunidades tem e não fazemos. Quantos de nós já chamamos os nossos vizinhos para estar vindo aqui, talvez num domingo à noite, que é o dia mais fácil, né? Muitos trabalham durante a semana, não tem tempo. Quantos de nós tem chamado, no mínimo, a nossa vizinhança para estar cultuando a Deus? Somos falhos, irmãos. Porém, pela misericórdia de Deus, há tempos, o Espírito Santo vem alinhando. Não sei se vocês têm percebido, as mensagens, todas elas vêm um padrão. Deus posteriormente colocou no coração do nosso pastor esse foco de missão, porque é a nossa missão, fazer missão. Esse é o nosso propósito. O propósito da nossa vida é ganhar almas para o reino dos céus. Tópico 2:2, a força missionária no mundo.
Missões se tornaram um movimento global, que começou com a ação de Deus pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. E ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores, estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalhos. Ou seja, Deus, através de Cristo, Ele nos reconciliou com Ele. E hoje nós, ou seja, empreendedores, estudantes e etc., temos a oportunidade de fazer uma missão tão perfeita que em lugar nenhum do planeta tem. Se cada um de nós saíssemos daqui hoje com esse entendimento que eu necessito pregar a palavra, eu necessito convidar no mínimo o meu vizinho para estar vindo no culto à noite. De noite não caberia gente nessa igreja, meu irmão. Com certeza os obreiros teriam que pegar as cadeiras ali no fundo e esparramar por aqui. E quantas vidas seriam salvas através da palavra que Deus já colocou no coração do seu servo que irá ministrar de noite? Que fica essa reflexão para nós, meu irmão. Aqui, mais para frente fala assim, ó. Cristão com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões, tem acesso a lugares tradicionais, onde missionários, plantadores de igreja e evangelistas não têm. Ou seja, se eu chego no trabalho, eu ia até citar o exemplo do Marcelo, mas seria injusto, né, porque ele é cristão. Mas se eu chego numa transportadora ou em qualquer outro lugar com uma pessoa que não é cristã, e eu falo para ele assim, ó, me dê 20 minutos para me falar de Jesus aqui com a sua equipe, ele ia falar não, porque tempo é dinheiro. E o que eles pensam? Em dinheiro. Porém, se entra um funcionário infiltrado como cristão, ele consegue pregar para toda aquela equipe. Ele consegue incendiar o coração de toda aquela sua equipe. E é isso que Deus quer. Ele quer usar você na sua profissão, no seu trabalho, no seu ramo de atividade para pregar a palavra dele. Às vezes não entendemos o porquê. Aconteceu certa feita comigo, deixou eu correr para mim não atrasar. Uma certa feita comigo, eu estava em Anápolis, trabalhava numa empresa muito grande. E passava uma luta, uma aflição, uma adversidade tão grande, salário muito pouco, as contas muito altas. Eu confesso que até um pouco de má administração financeira, porque ganhávamos uma quantidade, gastávamos além. Porém, tínhamos um propósito. Deus me colocou ali com um propósito, e eu sempre tinha a oportunidade de pregar. E ali tinha um rapaz que era músico da igreja, estava afastado. Tinha uma que era aquela crente, né, como alguns conhecem, crente Raimundo, era um pé dentro da igreja e outro no mundo, e eu sempre estava ministrando a palavra de Deus, sempre tinha essa oportunidade. Aí às vezes a gente para pensar, né, com a nossa natureza carnal, fala, Deus, mas o Senhor sabe que a minha despesa é R$2.000, o Senhor me colocou nesse emprego para mim ganhar R$1.300, como que eu vou fazer, Deus? Eu preciso arcar com as minhas responsabilidades. Porém, a palavra diz que Ele é dono do ouro e da prata. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Em tudo há um propósito. Quem sabe você, se Ele te colocou lá para ganhar uma alma para Ele? Não cabe a nós questionarmos, meu irmão. Não cabe a nós. A nossa visão, ela é muito curta, principalmente eu, né? Que uso óculos, daqui para ali para a esquina eu já não enxergo muito bem. Porém, Deus, Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele consegue ver lá no seu futuro. Temos que confiar. O salmista Davi, né, vem dizer, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Porém, ele já afirma, meu socorro vem do Senhor. Como tem sido a nossa fé, meu irmão? Diante as adversidades, diante as lutas. Está ali meu pai, pensa num homem que tem fé, irmão. Eu admiro esse rapaz, viu? Pensa num homem que tem fé, o mundo está caindo, está desabando, e ele olha para você assim, mas Deus vai prover. Falei, pronto, esse homem ele é meio maluco, não tem cabimento. A fé, ela move montanhas. E, consequentemente, passa um dia, 2 dias, chega a providência na vida dele. Eu falo, pronto. Eu não falo para ele não, né? Porque senão... Mas eu comento com a minha esposa, falo, eu queria ter a fé que meu pai tem. Pode ter todos os motivos, todos os defeitos do mundo.
porém, a única coisa que eu não tenho direito de tocar é na sua fé. E é essa fé que nós temos que ter, Marcelo. É aquela fé e aquela convicção que eu vou acordar cedo, Deus vai me honrar. Por quê? Porque eu sou filho dele, eu sou ministro da palavra dele. Ele vai me dar oportunidades para me pregar a palavra dele e ele vai prover. Irmão, não faz sentido, irmão. Você ganha um salário mínimo, certo? De R$ 1.300, as suas contas são 2.000. Desse um salário mínimo, você tira R$ 130 para você dizimar. Posteriormente, você compra uma cantina e etc. E chega no final do mês, vira e mexe, você não entende, mas não falta nada. Isso é Deus, irmão. É Ele quem dá a provisão. Se tivermos fé e fazermos a vontade dEle, Ele cuida de nós e Ele tem cuidado. É difícil você ver uma igreja na nossa região que tem um tanto de carro desse, irmão. Tem dia que o pessoal que fica no estacionamento fica desorientado, porque tem carro para cá, tem carro para cá, tem carro para ali, tem carro do outro lado, tem carro de cá, tem carro de cá. Meu irmão, uma crise dessa que estamos passando financeiramente, isso é Deus. É como o nosso pastor sempre diz, ele ora, Deus coloca no nosso bolso, consequentemente abençoamos a obra e Deus nos abençoa. Amém? Então vamos lá. No tópico 2.3, minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da nossa vida glorificar o nome de Deus, Pai, dentro e fora da igreja. Né? Isso aqui, para resumir, como a mensagem que o nosso irmão Lucas, né, trouxe agora esses dias atrás. Temos que ser diferentes, temos que ser o sal. Principalmente nós que somos cristãos, temos que dar esse exemplo. As pessoas têm que ver em nós Cristo. Somos pequenos Cristo. Aonde nós formos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde estivermos, temos que ser essa diferença. Aqui mais para frente vai dizer assim, ó, é verdade que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do evangelho. Foi o que eu acabei de dizer, né? Você tem a oportunidade para pregar. Não adianta você querer justificar que você não ganha almas, que você não prega, porque você não tem a oportunidade. Como eu disse, até citei meu exemplo, talvez nós temos aqui 60, 70 pessoas. Hoje eu estou tendo a oportunidade de falar a vocês. Consequentemente, na live também temos alguma pessoa, ou seja, uma quantidade X de pessoas. Porém, no meu campo missionário, eu tenho a oportunidade de pregar para 12.000 pessoas. Não só no falar. Meu irmão, enquanto eu termino o raciocínio, abre para mim aí, por gentileza, lá em Gênesis 39, 5 e 6. Então, assim, temos a oportunidade de anunciarmos a palavra de Deus. Já partindo para a conclusão, eu gostaria de dar um exemplo de um irmão, meu irmão seu, nosso irmão José. Né? Todos conhecem a história de José. Só que eu quero fazer menção ao texto rapidinho para vocês entenderem o que é ser exemplo. Vamos lá. E aconteceu que... Irmão, abre para mim, por gentileza, no verso 5 e 6, 39, 5 e 6, é isso mesmo. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou sua casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, da mesma maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Todos nós conhecemos a história de José, né? Um jovem, honesto, íntegro, temente a Deus, trabalhador, porém foi vendido como escravo, né? Foi vendido como escravo e nessa situação ele foi comprado por um certo homem chamado Potifar. Foi à casa desse homem e quem trabalhou já em serviços fechados sabe que quando chega um funcionário novo, ele suga o peão assim
até o caboclo. Ou você vai ou você não vai. Se você já não for, você já pede para sair logo. E podemos contemplar, a Bíblia não nos revela, porém, podemos entender que José, chegando à casa de Potifar, ele começa a ser testado. Não somente por Potifar, porém, os outros funcionários que ali tinham. Porém, no decorrer da história, podemos contemplar, como foi lido, que Potifar achou graça aos seus olhos. Por que achou graça? Primeiro, era um exímio trabalhador, fazia com excelência. Ou seja, aonde você tem sido colocado, como você tem se comportado como cristão e como profissional? Porque somos assim, meu irmão, dependendo do nosso salário é a nossa produção. Infelizmente é assim. Se ganhamos pouco, trabalhamos pouco. Só que José não, José se destacava. Além dele ter o Espírito de Deus, ele se destacava como profissional, era um excelente profissional. Tudo que ele colocava a mão prosperava. E se o Espírito de Deus está sobre você, meu irmão, tudo que você pôr a mão vai prosperar, vai florescer. E aí a Bíblia vem nos revelar que Potifar colocou ele sobre a liderança, sobre a direção da sua casa. O homem não sabia de mais nada, Marcelo. José era um excelente profissional de tão maestria que ele ficou responsável por tudo. Tudo. E aí você entende, né? Você começa a pensar, tá, José era excelente. José era uma pessoa boa, trabalhadora, temente a Deus, obediente ao seu pai. Por quê que ele passou tanta luta, tanta aflição, vendido por seus irmãos? Porém, lá na frente compreendemos. Para mim, meu irmão, por gentileza, Gênesis 39 também, porém o verso 21, 22 e 23. Ou seja, José foi vendido como escravo, posteriormente foi para a casa de Potifar, se destacou como servo de Deus, como profissional, certo? Tomou a direção da casa de Potifar. Porém, o Senhor, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na cadeia do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Ponto. Posteriormente, como sabemos, né, José foi seduzido pela esposa de Potifar, porém, ele não compactuou com aquilo. O que ele fez? Correu. Consequentemente, todos conhecemos a história, né? Ela acusou José de ter tentado molestá-la. José foi preso. Mais uma vez, podemos contemplar, né, que temos que ter a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque José, ele tinha todos os atributos para desistir. Todos. Aparentemente não tinha nada a favor de José. Porém, mais uma vez, José passou por aquele processo. Foi testado pelo carcereiro, foi testado pelos outros presos, porém se destacou. Se destacou a tal ponto que ele achou graça aos olhos do carcereiro, e o carcereiro colocou a chave. Ó, para você ver, irmão, entenda o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Ele colocou a chave da cadeia na mão de um preso. Faz sentido? Isso é só quem faz é Deus, irmão. Não tem justificativa, não tem explicação. Não tem explicação. Porém, José, como ele tinha o Espírito de Deus, que todos nós aqui temos, porém, ele como profissional, ele fazia com excelência, ele dava exemplo. E José começou a tomar conta daquele cárcere. Para mim, meu irmão, por gentileza, para concluir, Gênesis 41, 37, 38, 39 e 40. 3 versículos só. Gênesis 41, do 37 a seguir. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Próximo. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disso, Faraó a José, pois que Deus tem... Perdão, meu irmão. Depois disso, Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Próximo. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca, e se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu.
Para concluir, meus irmãos, Deus ele vai colocar oportunidades na sua vida. Talvez essa oportunidade, ela não vai chegar brilhante, reluzente. Talvez ele vai te colocar em local, em situações que aos seus olhos são más, são cruéis. Porém, nunca se esqueça que em tudo ele tem um propósito. Posteriormente, como eu disse, José, mais uma vez, usado por Deus, interpreta ali o sonho, né, do copeiro e do padeiro. Esse sonho se concretiza e José tentando, palavras minhas, José tentando, como se diz, né, ver o seu lado. Quando você sair, lembra de mim perante o faraó. Só, meu irmão, que deixa eu te falar, tem horas que nós tentamos dar uma forcinha para Deus, né? Eu sei, meu irmão, que vai acontecer, um dia eu vou subir de cargo, mas fala bem de mim para o encarregado lá, fala de mim, faz minha cama lá, é assim que nós fazemos. Porém, Deus não permitiu, e a Bíblia vem falar que após 2 anos, que José tinha interpretado o sonho, que o copeiro tinha sido restituído à sua função, após 2 anos, Faraó tem um sonho. E dessa feita ele chama todos os seus sábios, todos os seus adivinhos, e ele tenta encontrar paz em seu eu, porém não conseguiram interpretar os sonhos. Aí o Espírito de Deus se aposta daquele copeiro e fala: opa, eu sei de um que pode interpretar. Meu irmão, não precisa querer ajudar a Deus não, faça a sua obrigação, seja fiel a Deus, seja um bom funcionário, seja um bom empreendedor, que do resto ele se encarrega. Dê exemplo de cristão. A Bíblia vem dizer que corre, manda chamar José, dá um talento nele, faz a barba, corta o cabelo, dá uma alinhada, põe ele a presente de Faraó, e José interpreta o sonho. E mais uma vez, José, ele é levado a governador do Egito. Governador do Egito. Agora você pensa, anos atrás, um simples jovem, pastor de ovelhas, que foi vendido como escravo, que passou todas as lutas, todas as aflições, hoje ele serve de bênção, tanto para todo o Egito, quanto para a sua família. Por quê? Porque Faraó permite que José traga todos os seus familiares. Trocando em miúdos, meu irmão, permaneça fiel a Cristo, permaneça fiel ao seu trabalho, abençoe a obra, plante, porque a plantação, ela não é obrigatória, mas a colheita sim. Quanto mais você plantar na obra, mais o Senhor irá te abençoar, o Senhor vai te honrar, basta que você se posicione. Não se acovardemos, pregamos a palavra dele, porque quem exalta é Deus. Se temos aqui um caso, não só esse, como vários outros, que Deus sempre está com aqueles que é fiel. De antemão, eu gostaria já de agradecer a Deus, mais uma vez aí a nossas lideranças por essa rica oportunidade, agradecer a Deus também pela vida de cada um que esteve aqui nessa manhã, para aprendermos um pouco mais, e que fique esse pensamento em nossos corações, meus irmãos. Nós temos se apresentado perante a Deus, perante aos homens, como um legítimo servo de Deus. Contribuímos, ajudamos no campo missionário. Fica essa dúvida, esse ponto de interrogação. De antemão, já gostaria de devolver ao nosso pastor Celino, e que Deus abençoe a todos nós. Amém, irmãos? Amém? Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, igreja. Coloca meu som aí, irmão, que aqui ensina para ser uma corneta. Cadê o rapaz do técnico de sonho? Senão eu não dou conta. Irmãos, a revista fala sobre profissão e o exercer dessa profissão. Fazedor de tendas. Existem 2 formas de fazedor de tendas. Aquele que vai para o campo missionário, mas precisa de algo para sustentar ele. Aí ele tem que aprender um ofício. Paulo aprendeu a fazer tenda, Áquila e Priscila aprendeu a fazer tenda, e muitos outros tinham o seu ofício, ferreiro,
naquela época? Todo menino judeu precisava ter um ofício, irmão, que é uma coisa que muitos pais não preocupam, né? Precisava ter um ofício, aquilo que poderia sustentar ele no futuro. E fazer tenda, eu, por exemplo, quando fui para o campo missionário a primeira vez, que eu voltei, para mim a segunda vez, entre o intervalo da primeira com a segunda vez, eu falei com Jesus, falei, Jesus, me ensina a fazer tenda. Eu preciso aprender a fazer tenda. Porque se caso eu estiver num lugar, que a primeira vez que eu fui, eu sofri financeiramente. Não tinha salário, não tinha nada, sofri. Aí com a segunda vez eu falei, não, eu tenho que aprender a fazer tenda, Jesus, me ensina. Aí eu aprendi a cortar cabelo. Porque todo lugar que você faz, nem todo mundo é careca, né? Então tem cabelo. Onde você chegar, tem cabelo. E graças a Deus, é uma profissão que me ajudou muito. Já tomei posse em igrejas que tinha 5 pessoas e não tinha sustento, não tinha nada, e eu montava salão. E lá montava o salão dentro de casa, na sala da minha casa ou na área, e cortava cabelo, sentava minha família, até o ponto que a igreja dava conta de me manter, e aí eu saía do salão para cuidar só da igreja. Fiz isso algumas vezes no meu ministério. Isso é um lado do fazedor de tenda. Fazer tenda. Então quem quer fazer a obra de Deus, ou especifica, um dia eu quero fazer a obra de Deus, preocupa-se com isso, porque se for preciso, eu hoje. Se for preciso, eu monto um salão. Se for preciso, eu monto uma casa de informática, eu sou técnico em informática. Se for preciso, eu faço isso. Tem condição de fazer. E já ganhei muito dinheiro dando manutenção em computador e rede de computadores. No Santa Luzia mesmo, eu dei manutenção em computadores e rede de computadores para poder manter minha família.